Dá um tempo pra pensar. Tá na hora de parar pra ver o nosso caso agora. Não dá mais pra ficar assim. Cada dia aumenta mais a dor em mim. Não dá mais pra ficar assim. Cada dia cresce mais o amor em mim. Boa tarde! Hoje começamos o Moda e Café de uma forma diferente, com música. Que delícia, né, gente? Música é vida, música movimenta, né? Não tem quem não goste de música. Independente do segmento, música faz bem para a alma. E hoje, mais uma quinta-feira aqui com vocês. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Alex Gil foi um dos participantes de umas das maiores boy bands que teve no Brasil. Quem é da época dos anos 90, quem curtiu muito os anos 90 conhece, vai relembrar hoje muitos hits daquela época boa, de música boa, com conteúdo. Essa música mesmo que ele acabou de cantar foi trilha de novela e muitas menininhas amavam o Polegar, né, Alex? Oi, Lu, tudo bem, meu amor? Obrigada, viu, por ter vindo. Antes de mais nada, quero agradecer, né, o seu convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. E agradecer o carinho, né? Muito gostoso relembrar também essa época, né? Que fez parte da minha história. Bom, época boa, uma época boa, né? Músicas boas, como você falou, Sim. né? E o pessoal sempre gosta de matar saudade, né? Eu sou muito nostálgica. Para mim, os anos 80 e 90... Somos! Para mim foi a melhor época para música no Brasil. É verdade. Porque hoje em dia está bem complicado, né? É verdade. A gente tem uma variedade de coisas, né? Mas, assim, a qualidade naquela época... A gente tinha uma grande variedade, mas muita qualidade, né? Sim, músicas que falavam de amor, né? Verdade. Que eram trilhas sonoras de novelas, também, né? É muito bom. Tinha muita coisa boa. Então, vamos relembrar um pouquinho desse passado e falar um pouco da sua carreira. Eu sei que está com música nova. Isso, estamos com um trabalho novo, atual, lançamos agora no dia 10 de junho, né, a nossa música nova, o nosso videoclipe, né? Então a gente já está com ela no ar aí, né? E vamos ver aí o que vai acontecer, né? Se Deus vai quiser, dar né? certo. Vamos começar já tá a divulgar, dando, né? Isso aí. Isso. Segundo bloco a gente toca aí pro Lábios pessoal. de mel, em Lábios breve. de mel. É isso aí, muito em breve. Vamos lá. Me conta uma coisa, Alex, como você chegou até o Polegar? Que para quem não sabe, quem não é da época dos anos 90, Polegar foi uma das maiores bandas masculinas, né? A gente fala boy band, de muito sucesso. Você ligava hoje, o programa do Gugu, era o Viva a Noite, era Domingo Legal. Era só Polegar que passava nas telinhas de sucesso, né? É verdade. E como é que você chegou até o Polegar? Como é que foi? Polegar foi um conjunto mirim, na verdade, né? Assim, o Gugu, quando ele teve a iniciativa de criar o grupo, né? Na verdade, ele me convidou para participar, né? E ele foi inspirado, assim, no RPM, né? Porque era um grupo adulto que fazia muito sucesso, né? Em 85, 86, né? E como ele já tinha o Dominó, né, que foi inspirado no Menudo, que eles usavam coreografias, dançavam e tudo mais. Já era mais diferenciado. Era diferente, né? Mas assim, super legal também. Sim. E aí o Gugu teve a ideia de fazer o Conjunto Mirim, né? Porque aproveitando a ideia que eu já tocava, né? Porque na verdade eu comecei a minha carreira muito cedo, Lu. Comecei com 6 anos de idade, cantando no programa do Raul Gil. Não sou parente dele, tá? O Raul também, o vovô Raul, né? O vovô Raul Gil. Eu sou Alex Gil também, por coincidência, mas não sou parente, né? Mas assim, sempre me tratou com muito carinho, abriu as portas para mim. Foi o primeiro programa de TV que eu participei, né? Fui calouro dele. E nessa época, olha que coisa curiosa, né? O Gugu fazia parte do corpo de jurados. E ele não tinha nenhum programa ainda do Viva a Noite, ainda não existia. Domingo Legal, né? Ainda não existia. Ele começou ali, no programa do Raul Gil como jurado. E depois ele acabou ganhando, né? O programa e tudo do Silvio, né? E aí foi embora, né? Mas é curioso, né? E assim, eu participei de muitos programas na época, né? Como cantor mirim, né?
Participei do programa do Barros de Alencar, que era um programa que Nossa, fazia muito tem sucesso. gente que nem sabe quem foi Barros Pois de é. Alencar. O Carlos Aguiar na TV Gazeta, o Olha. Bolinha, Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Então, assim, eu participei de muitos programas que davam oportunidades, assim, para cantores, para calouros, mirins também. É verdade, né? muita gente, né? Muita gente. Começou através desses programas, através né? desses programas, Simone. Sim, a Simone também, a Débora Blando. Teve Nossa, muita gente legal aí. O Luciano Nassi, meu parceiro, meu irmãozinho. do Trem da Que fez Alegria, parte do Trem da Alegria. A verdade. Patrícia Marques. Precisa trazê-los né? aqui também, É gosto verdade, muito. você vai adorar. Uhum. E assim, essas crianças que já tinham assim um talento, né? Elas conseguiam espaço nesses programas, né? Uhum. Para poder se apresentar e tudo mais, né? Então, ao longo da minha carreira, eu fui participando desses programas, né? Depois eu fiz parte da Turma da Pipoca, né? Na TV Gazeta, que era apresentado pelo meu saudoso amigo Vandeco Pipoca, que foi o primeiro Bozo brasileiro. Vandeco, né? Ele saiu do SBT Uhum. e aí foi para a TV Gazeta e fundou a Turma da Pipoca. Uhum. E lá ele também dava oportunidade para as crianças, né? Uhum. Uma delas, que inclusive ia muito lá, é a Eliana, nossa querida Eliana. Uhum. Ela tinha um conjunto na época, né? Que eles... Meia Soquete não era dela? Não, era o Grupo Mel. Grupo Mel. Acho que Meia Soquete era da Adriana Galisteu. Isso, é isso mesmo. Da Adriana Galisteu. Eu sou dessa época, né? Eu já passei dos sim, 40. Com certeza. Mas era uma época gostosa, muito, né? Como eu te falei, muita variedade, mas muita qualidade. Sim. Né? Então, assim, a gente participava, né? Eu comecei a participar da Turma da Pipoca, gravei uma faixa na coletânea do álbum que ele lançou, dando oportunidade para vários meninos, meninas, né? Cantores mirins. Né? E foi muito legal, foi um trabalho muito legal. Após isso, o meu pai na época ele trabalhava com venda de shows e tal, então ele vendia shows de alguns artistas, né? Que eram nossos amigos, o Gessé, saudoso, o Silvio Brito, que é nosso amigo até hoje, o Cláudio Fontana, o Ângelo Máximo, o Gerry Adriani. Né? Então, assim, ele tinha algumas amizades, né? E o Silvio Brito é muito nosso amigo também, um cara muito querido. Olha, já deixa o convite para ele também vir aqui. Então, aí ele acabou assim me indicando para a gravadora que ele pertencia na época, né, que era a Comep das Irmãs Paulinas, né? E elas iam lançar uma campanha naquela época da fraternidade, que inclusive eu estava até mostrando para o Rick hoje no carro, que ele veio comigo, né, o meu produtor. E curioso, né? E aí ele falou assim, estão precisando de criança lá que canta e tal. Eu vou indicar o Alex, falou pro meu pai, né? E você com 6 anos na época? Não, nessa época eu já estava maiorzinho, né? Nessa época eu já tinha uns 10 para 11 anos, nessa época. E foi bem nessa época que eu comecei a divulgar esse trabalho, eu participei do LP, né, cantando uma faixa, eu dividi uma música com uma menina, que é a Márcia, que era uma cantora, que era também da Turma da Pipoca, por coincidência. A gente acabou se encontrando ali também, né, e a gente divulgou um tempo a campanha da Fraternidade, né, de 86, que era o Menor Abandonado, né, e as músicas tratavam disso, né, da criança, tanto o nome do título do disco era Herói ou Malandro, né, então a gente abordava aquele tema, né? Quando a criança ela é bem assistida, né? Pela família, tem uma família presente, então ela se torna um herói, né? E quando a criança infelizmente é abandonada, ela pode se tornar um malandro, né? Então a gente estava motivando assim os direitos da criança, né? Era um apelo bonito, assim, muitas músicas de mensagem positivas, assim, para as pessoas pensarem, né? Então foi um trabalho muito legal que eu fiz nessa época. E nessa mesma época, divulgando esse trabalho, surgiu o convite do Gugu, né? Através da Tirani, da agência Prit, que eu também pertencia, eu fazia muitos shows com a Tirani, né? Ela é viva ainda? Ela não é, ela já faleceu, tadinha. Nossa, virou muita um anjo. gente foi porque ela produzido por ela, né? Não, ela indicava todo mundo para fazer propaganda. Eu gravei muitos jingles na época, que eram as músicas que é para comerciais e tal, né? Eu participava e fazia muitos shows com ela, né? Ela fazia muitos eventos, levava caravanas de crianças para se apresentar. Nossa, então, eu lembro a Tirani. Era muito legal, lá de São Caetano, né? Do Sul. E a Tirani era muito amiga do Gugu, né? E acabou assim nos aproximando, né? E aí o Gugu me viu assim maior, né? Porque na época que ele me julgou eu era muito menininho ainda, né? Aí ele falou, nossa, o Alex já está crescendo, que legal. E aí me viu cantando e tal, gostou. Aí falou assim, eu vou pensar algum projeto para fazer com ele e tal. Tô querendo fazer alguma coisa agora, já tenho o dominó, tô pensando, né? Aí ele perguntou para mim, você toca instrumentos também? Eu falei, toco, eu não danço, mas eu toco instrumentos e tal, né? Ah, que legal, toco baixo, bateria um pouquinho, teclado, violão, guitarra, essas coisas assim que eu gosto, né? Ele, muito interessante isso, eu vou pensar alguma coisa. E aí ele teve a ideia de formar um conjunto mirim, né, o Polegar.
E aí ele selecionou os meninos, que também, 2 deles foram indicados pela própria Tirani, que trabalhava com eles, que é o Alan, né, o tecladista, e o Rafael, que era o guitarrista, né, e o Ricardo ele já conhecia, porque a mãe do Ricardo trabalhou com ele, na época que ele tinha um programa lá na Rádio América, né, então era amiga dele. Aí ela falava, Gugu, se tiver um dia uma oportunidade, ajuda meu filho e tal. Aí ele falou, não, pode deixar. Aí ele trouxe o Ricardo, né? Então aí ele montou com os meninos que ele escolheu, assim. E bateu o olho e falou, nossa, que legal, é isso que eu queria, o visual e tal. Porque na época combinava, assim, né? O pessoal, assim, tinha Todos um visual... tocavam, todos eram instrumentistas, Na verdade, né? não. Eles vieram de outras carreiras, né? Eles eram modelos. Então, assim, o Gugu, ele acabou pagando professores de música para eles. Então eles aprenderam para poder entrar no Exatamente. grupo. Então, assim, ficamos 2 anos antes de ser lançado, né? O Polegar foi lançado em 89, né? Nós ficamos de 87 até 89, os meninos fazendo aula, se preparando e tudo mais, né? Para a gente poder, para eles terem uma noção musical para poder lançar no mercado, né? Então, em 89 que foi o nosso grande lançamento mesmo, né? Que bacana. Aí foi aquela loucura, né? Foi. E a primeira música mesmo que estourou foi Dá Pra Mim, né? Dá Pra Mim, que é... Posso tocar um pedacinho? Claro, e as meninas não querem lembrar. Vamos lembrar dessa aqui, ó. Yeah. É assim, ó. Dizem que sou desmiolado, que perdi minha razão, que eu tô batendo pino, nada a ver. Dizem que sou alucinado, só se for por você cair no seu destino, amor. Pode crer, não liga não, vem dar pra mim o seu amor, dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom rapaz. Quero seus lábios, dá pra mim, o seu carinho, dá pra mim. Por você que eu perco o sono, por você que eu ando doido. Amor, dá pra mim, dá pra mim. Nossa, que delícia relembrar isso. Que Legal, delícia, né? É Uma muito época bom. boa, né? Uma época muito boa. E eu lembro, assim, que a gente ia para alguns restaurantes dançantes. Meu pai era muito boêmio, gostava muito de dançar. Que legal. E era o que tava tocando. Era É Polegar, era Tendo Alegria, né? Era RPM, que você Sim, lembrou bem. Era bem Que da época boa. E aí Época tocava nas boa. novelas, aí tinha aquele disco, que a gente Sim, ficava o sim. dia inteiro tocando, né? É verdade. Era A época muito da bom. vitrola, né? E a época discos. dos discos de ouro. Vocês ganharam Sim. muitos discos de ouro, né? A gente ganhou alguns, né? Ganhamos disco de ouro, de platina, platina duplo, né? Essa música, Dá Pra Mim, ela realmente foi a música que explodiu o Polegar mesmo, né? É, tanto que você Pra fala, todo o Polegar, Dá Pra Mim. É, acho Sim. que foi o carro-chefe de É vocês, a né? carro-chefe. Depois teve outras, né? Que foram muito bem também. Teve Ando Falando Sozinho, teve Sou Como Sou. Eu tô falando sozinho, sou como sou, Isso. aonde vou. Essa, inclusive, Sou Como Sou, ela foi tema do filme Escola Atrapalhada, que a gente participou junto com os Trapalhões, com o Gugu, com o Supla, com a Olha a Angélica, época com o que- Celton Mello, com tanta gente Nossa. legal lá, o Leonardo Brício, Aham. tanta gente bacana, né? E foi uma experiência também, assim, única, né, pra Aham. gente, né? Porque eu nunca fui ator, né? E de repente eu tava no meio de grandes atores ali, É porque tinha aprendendo muito com disso eles. naquela época, né? Sim. Os Trapalhões, principalmente, ele Eles juntava, né, as faziam. bandas do sucesso Sim, na época é com verdade. as atrizes e fazia Sim. aquela junção Nossa, gostosa. Fazia uma junção muito legal. E era legal porque os atores davam os toques pra gente. Ó, você faz assim, interpreta assim. Porque eu pegava os toques, né? Pedia pro Celton o tempo inteiro. Aham. E colava nele, né? Baita ator, hein? Ele Olha. é excelente, sempre foi, né? Aham. Desde garoto, assim. E a gente ficou muito amigo, muito próximo na época ali. Foi muito gostoso. A gente brincava muito ali. E aí a gente pegava os toques com eles, Aham. que já eram experiências, assim, mesmo sendo jovens, eles já faziam teatro, já tinham uma bagagem, né, apropriada, né, para representar. E aí a gente ia pegando os toques com eles, né? Que Falava, eu sei bacana. cantar, eu não sei representar, então Aham. me ajuda aí. Entrava na dança e dava tudo Entrava, certo, né? No fim das contas acabou dando muito certo, assim, Aham. né? O resultado a gente ficou muito feliz, assim, né?
E foi um filme que marcou, assim, para muita gente na época, Não, os assim, filmes dos né? Trapalhões também, Eram muito assim, eram um legais. recorde de bilheteria, Era, né? nossa, Era fazia muito bacana. sucesso mesmo, né? E eles sempre muito carinhosos com a gente, quando a gente ia cantar no programa deles também, né? Então a gente tem boas recordações Sim, dessa sim. época, assim, foi muito E o especial pessoalzinho mesmo. do outro lado da tela aí tá relembrando também, né? É, Porque com certeza. é o que eu falei, eu sou muito nostálgica e tem muita gente também que, como eu, também tá relembrando dos filmes e da banda, das Sim, músicas, né? foi uma época Das gostosa mesmo. novelas. Depois tivemos Fera, depois tivemos Quero Mais, depois tivemos Pouco a Pouco, que é a música que eu toquei no início do Aham. programa. É, teve muitas músicas, né, que a gente acabou divulgando, Foram né? quanto tempo, assim? Olha, no grupo eu fiquei, né, desde 87, eu saí em 93, final de 93. Eu estava com 18 anos, Aham. e aí eu já estava querendo fazer outras coisas, assim, além do grupo, né? Então eu Porque como sempre... vocês administravam? Tinha que É, estudar, tinha que exatamente. cantar. Era uma O Google era loucura. exigente, tinha que ter Era boas uma notas, né? era uma loucura. A gente conseguia fazer assim. Eu consegui um colégio que assim me abonava as faltas, né? Porque na época eu estudei num colégio que não abonava as faltas. Então, Tá. aí eu tive que sair desse colégio e ir para um outro que conseguia esse apoio do pessoal, né? Para poder Aham. continuar estudando, porque Vocês não, viajavam a gente muito, viajava né? muito, a gente não conseguia realmente estar presente sempre, né? E muitas vezes eu fazia trabalhos ao invés de fazer provas, Aham. avaliações, porque o tempo, gente, era quase impossível, né? Verdade. Então a gente fazia às vezes pesquisas, trabalhos para poder continuar estudando, né? Aham. Então ia fazendo tal, conforme dava mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu, né, terminar pelo menos o estudo, que era importante, né? E depois eu me voltei assim para a parte de produção musical, que era uma coisa que eu gostava muito também na Aham. época, né? Já com 14 anos, o meu irmão tinha uma banda, por exemplo, que se chamava Elo Selvagem. Eu Aham. produzi o LP deles, eu tinha 14 anos, né? Imagina, né? Então foi muito legal, assim, eu comecei muito novo, né? Com essas coisas Aham. de música e tal, estudando música Sempre gostou também, desde pequenininho, desde falou, não, vou ser pequenininho. cantor, vou É, ficar nessa logo que área. eu comecei como calouro, com 6 anos e tal, meus pais também na época me incentivaram meu irmão, que também gostava de música, né? E a gente foi estudar música mesmo, Uhum. né? Então eu entrei em conservatório para fazer curso de violão, fiz curso de violão popular, comecei o curso de violão clássico, não terminei, né? Porque aí depois veio o polegar, foi aquela loucura e depois eu Aham. acabei não seguindo, né? Mas aí eu comecei também a aprender outros instrumentos, né? Autodidata, assim, pegava o violão, passava as notinhas pro teclado e ia aprendendo teclado. Gostava de bateria, aí ia vendo os caras tocar e ia aprendendo sozinho, Que assim. legal. Então, contrabaixo, que é o meu instrumento em banda, né? Sim. Eu também gostava muito e fui aprendendo também, sozinho, assim. Então, foi uma coisa assim que foi desenvolvendo aos Aham. pouquinhos, né? E aí eu parti para esse caminho de produção. Tá. Depois que eu saí do grupo, né? Montei um estúdio com meu irmão é formado em publicidade, e aí a gente começou a compor músicas para outros cantores também. Ai, que Começamos a legal. fazer jingles para empresas, enfim, para um E tem monte de alguma música de coisa. sucesso, assim, que tá na boca de algum cantor que Ah, foi teve composição de vocês? algumas, teve algumas. Teve músicas que tocaram, da Pepe e Neném, por exemplo, que foi tema da novela da Globo, a versão do Take That, né? Às vezes eu sei que recomeçar não é difícil, é preciso se querer. Vem tentar, só mais uma vez. Essa música é nossa, Ai, que a legal. versão, né? Aham. Então, assim, tem várias, assim, tem música gravada pelo Travessos, tem música gravada pelo Gugu, né, pela Eliana, né, Olha, tem muita coisa, assim, diversa, assim, música infantil, música adulta. Então, a gente foi para vários segmentos, assim, entendi. né, e foi uma experiência muito bacana, assim, muita gente, assim, que a gente conseguiu, Aham. assim, né, essa ascensão, assim, musical, né, e foi muito gostoso trabalhar com isso também. Eu continuo trabalhando ainda, né? Hoje na minha casa, né? Um espaçozinho mais intimista, né? Uhum. Um home studio que eu Aham. montei. E assim eu vou fazendo minhas produções ali e tal, tranquilo, né? E aí foi isso, a gente foi desenvolvendo esse lado também de autores, né? Teve também o trabalho do Etei Rodolfo, que a gente ajudou a produzir na época, a Pepe Neném que eu falei, teve vários, enfim, vários trabalhos que a gente participou. Dominó também gravou música Ah, nossa, é? sim, também teve, né? O Diz Que Sim, foi uma música bem bacana também. Eu era. Diz que sim, eu quero te deixar colado em mim. Diz que sim, você já percebeu que eu tô afim.
Então, tocou bastante também. Ah, eu ouvia muito. Então, teve várias, né? Que legal. Teve várias composições assim, que a gente foi passando pro pessoal e foi muito legal. E você chegou a fazer shows nessa época de... Sim, eu continuei sempre a minha carreira artística, né? Então, montei bandas, me apresentava com banda tocando ao vivo e tudo mais. Nunca fizeram um remake, vocês e os meninos? Fizemos também. Fizeram? Já fizemos. Fizemos em 2014. A gente fez uma reunião para a gente comemorar os 25 anos na época, né? E a gente participou de vários programas de TV. Poxa, mas fizeram shows também? Ou não fizemos alguma coisa de shows também. Fizemos alguma coisa também. E pensam em fazer mais um? Não, hoje não. Hoje não, porque hoje cada um realmente está focado assim nas suas coisas mesmo, né? Cada um foi para um segmento diferente, né? Eu sou o único que continuo na música, né? E agora, como eu estou lançando música nova também, né? Então a gente agora realmente está focado assim, no trabalho solo mesmo, né? Mas a gente fez umas 2, 3 vezes remakes com eles, né? Foi legal também, né? Rever o pessoal, fazer algumas apresentações juntos, né? Mas cada um tem sua vida hoje, né? Então fica muito corrido, complicado. Né? Acaba casando, filhos, profissão família, profissão. Então às vezes as pessoas não têm mais aquela disponibilidade para poder estar se dedicando para a música, para poder ensaiar, para poder sair em turnê e tocar e tudo mais, né? Tem que se dispor de um tempo, tem que se dispor de tempo, né? E hoje eles têm trabalhos paralelos, então, que exige muito tempo deles também, né? Então acaba não dando para conciliar. Mas você mantém contato com eles? Sim, tudo? Contento, assim, com a maioria deles eu até tenho contato, assim, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Quem é mais próximo, assim, que eu quase sempre falo é o Alan, que era o tecladista, né? A gente também mora mais perto, então acaba se falando às vezes um pouquinho mais, assim, né? Mas mesmo assim ele tem uma vida corrida também, porque ele é médico. Virou oftalmo, né? Ele virou oftalmo e a vida dele é correria também, né? Mas a gente sempre dá um alô, assim, quando dá. O Rafa de vez em quando fala comigo também, o Ricardo, né? Então a gente vai se falando quando tem um tempinho, assim, né? E só teve uma geração só do Polegar, né? Não teve... Na verdade, teve outras depois, né? A oficial realmente foi Foram vocês mesmo, né? Foi os 4 primeiros, né? Que durou um bom tempo. E aí depois o Rafa acabou saindo, aí entrou o Marcelo, aí ficou um tempo com a gente, aí depois eu acabei saindo do grupo, aí eles continuaram, depois tiveram algumas formações depois que eu saí, ficaram um tempo também, e depois acho que aí cada um foi viver a sua vida também, e aí eles pararam, né? Aí depois a gente foi se reencontrar em 2014, que aí voltou os originais, né? Aí fez um reencontro, a gente participou, foi bem legal, a gente foi lá no Geraldo, programa do Geraldo na época, ele que quis fazer a reunião, deu todo o suporte, né? E foi muito bonito, foi legal. Aí a gente fez vários programas, fizemos alguns shows juntos na época, e depois aí também dispersou, cada um correu para suas coisas de novo, né? É porque realmente é difícil para conciliar, né? E a gente tem que entender, né? Que hoje é diferente daquela época que a gente era menininho, né? Que era mais tranquilo, né? A gente só se dedicava para uma coisa, né? E eles, como acabaram indo para outros segmentos, ficou mais complicado de conciliar. E você realmente está no DNA, ficou com a música desde os meus 3, 4 anos eu cantava em casa, né? Andando de bicicleta, e aí meus pais foram vendo que eu tinha a vocação mesmo, que eu gostava, né? Aí foi quando eles decidiram, eu tinha 6 anos, eles decidiram me levar lá no Raul Gil. Eu falei assim, vamos levar. Aí eu entrei lá para cantar, os caras não acreditavam. Você lembra a música que você cantou no Raul? Teve várias músicas que eu cantei. Mas assim, a primeira que você se apresentou lá? Deixa eu me lembrar. Olha, eu cantei uma música do Ovelha, que era a mais famosa dele, né? Yeah. Sem você não viverei. Bote logo, não suporto essa distância de você. Com 6 anos? Com 6 anos. Depois teve a música do Hit também, eu cantava. Menina Veneno? Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. E toda noite no meu quarto só dá você, só dá você, só dá você, yeah. Você chegou a fazer shows
Em Eu fazia casamentos, muitos. essas coisas? Eu Porque você fazia. toca tudo, né? Não, eu fiz muito. E depois, assim, até após a saída do Polegar, eu participei de bandas que tocavam em casamentos, bailes, né? A gente fez muita coisa, né? Você é Graças a bem Deus. versátil com o seu repertório, né? Não, ixi, no baile, então, quando a Tem gente fazia samba, as tem bandas, pagode, tem tudo? tinha um pouquinho de cada É? coisa, né? A gente cantava várias coisas, Que assim, né? legal. Bem diversificado, assim, na época, né? Que legal. Bem legal. São trabalhos que vão, assim, acrescentando, né? A gente Sim. vai abrindo horizontes. A própria produção musical, a gente acaba se tornando muito eclético, porque eu produzi e produzo diversos estilos de Sim. música, né? Então você acaba conhecendo, descobrindo outras coisas, que é legal também, né? É. Embora, assim, o meu perfil, assim, é mais um pop rock, assim, É, né? É mais a minha pegada, assim, mas eu sou um cara bem aberto, assim, e acho que toda música bem feita, ela é bem-vinda, né? Bem feita, você falou. Bem certo. feita, feita com amor, Sim. com carinho, com uma letra legal, Sim, né? sim. Principalmente, porque hoje em dia a gente, infelizmente, vê algumas que são as letras A gente tem que tomar muito que cuidado. não dá pra até- ouvir, né? É meio até pesado. Eu gosto muito de trazer, né, para o meu pequenininho, para o Sim. Pedro, as músicas de antigamente. Porque eu fui Sim. criado ouvindo Pepino de Capri, Sim, sim. ouvindo Rick Vallen, Com certeza. Michael Jackson, Opa, né, amo. é verdade. Então, assim, sou de uma época que... E meu pai me trouxe essas músicas boas. Claro. Lionel Richie, que eu Sim, amo, né, nossa, Cyndi Lauper. maravilhoso. Então, até outro dia ele estava ouvindo uma música... Época É Cyndi fantástica. Lauper, né, mamãe? Eu falei, é Cyndi Lauper. Música Sim, boa, né? música Então, boa. hoje a gente tem que observar a letra das músicas que os nossos filhos estão ouvindo. É verdade. Principalmente essa onda agora, não estou falando mal do funk, Não, né? Mas é. tem que tomar cuidado, porque é muito Eu senta-senta, é muito, né? Exatamente, eu digo assim, cada um no seu quadrado, né? Mas, assim, a gente tem a condição hoje de selecionar, Sim. né? O que você pode Sim. ouvir, o que você quer ouvir, Principalmente né? os pequenininhos, O né? que você quer trazer para sua casa. Então, é importante, né? Porque tudo influencia, né? Com Educação certeza. dos filhos, né? Na geração. Então, Aí ele chega na escola cantando, senta, 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 aí a mamãe toma... Nossa, é meio complicado. Que mãe é essa, né? Então coloca ele pra ouvir música boa, que aí fica tudo certo. Pois é. Na minha época, né? A gente ouvia Trem da Alegria, tinha Sim, essas Balão referências. Mágico, Balão Mágico, exatamente. Tinha outras referências da música infantil, né? Sim. Então, essa bagagem que eu tenho, né? Sim. Inclusive, quando eu componho músicas infantis, é meio sempre nessa linha também, porque a gente tem essa bagagem, né? Eu tive isso quando eu era criança, Sim. né? Então você... E nessa época era Paulo Massadas, Exatamente. Michael Sullivan, que só São musicão, gênios, só gênios, né? musicão, Inclusive só falei com o musicão. Paulo Massadas esses dias. Ah, é? É. Eu encontrei com ele, eu participo às vezes de uma caravana que é da Festa Ploc, que ela é uma festa justamente que reúne vários artistas dessa época, né? Inclusive o Luciano participa, a Patrícia Marques, Juninho Bill, todo mundo participa junto, né? E eu encontrei o Paulo Massadas lá, inclusive estava falando para ele, olha, você é um cara que eu sou fã demais, né? Porque você e o Michael Sullivan, vocês faziam músicas boas para as crianças, As né? melhores músicas infantis são deles, com certeza. né? Eu falei, poxa vida, é uma honra, né? Sim. Conhecê-lo e tal. E ele super bonzinho, conversou comigo pra caramba, muito Não, eu falei pra ele, bonzinho. quando você vir a São Paulo, eu quero... Ele falou, ele é com muito certeza, legal. Lu, eu vou com o maior prazer. Sim. Peninha, que era outro cara que tem várias composições maravilhosas, tem muitos compositores maravilhosos. Sim. Eu mesmo, quando eu fiz parte da Turma da Pipoca, quem fez a música pra mim foi o Jorge Melo, que era parceiro do Belchior. Ele fez a música Cara Legal, que era uma música bem tranquila, assim, mas pra criança mesmo. Sei que ainda vou dar muito o que falar, no lugar onde chego todos vão me admirar. Sou um cara legal, sou um cara legal. Uou, uou. Em pouco tempo tomo conta do local. Então era a levada, né? Exatamente, era uma coisa feita para criança, entendeu? Então era muito legal, assim, a gente curtia bastante, assim, né? Que legal. Uma fase muito gostosa. Muito boa. O programa tá muito gostoso, música não tem como, né, gente? O programa ele vai fluindo, nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta mais com Alex Gil aqui no programa Moda e Café. Voltamos para o segundo bloco e agora, gente, o Alex trouxe uma surpresa pra gente, recém-lançada, ó, quentinha, né? Notícia quentinha. Lábios de Mel, que é uma música dele, que já está nas plataformas, e ele vai fazer agora uma palhinha pra gente aqui, cantar. Opa! Música boa, né? Música boa, espero que vocês gostem, né? Vamos lá. Sou suspeito de falar, né?
lembrar, faz sonhar e querer o teu beijo. Desperta em mim um desejo, quantas horas pra te encontrar. Teu sorriso é tão lindo demais, cê nem sabe do que eu sou capaz pra estar novamente ao teu lado. Me deixou viciado e essa chama tenho que apagar. Tá na hora, deixa eu te abraçar e sentir o teu corpo no meu. Os teus beijos vão me embriagar e me perder nos seus lábios de mel. Tá na hora, deixa eu te abraçar e sentir o teu corpo no meu. Os teus beijos vão me embriagar e me perder nos seus lábios de mel. Minha deusa, menina, mulher, assim, sou feliz ao teu lado, sonhando acordado, e a gente faz amor sem parar. Tá na hora, deixa eu te abraçar e sentir o teu corpo no meu. Os teus beijos vão me embriagar e me perder nos seus lábios de mel. E sentir o teu corpo no meu. Os seus beijos vão me embriagar e me perder nos seus lábios de mel. Aê! Bacana a música, legal. Obrigado. Composição sua? Composição minha, Que legal. Lábios e Mel. É um papo romântico, né? É. Um estado de espírito também. Mês dos namorados, né? Você Então, fez justamente, bem, né? justamente, ó, que maravilha, né? Para você que tem a sua namorada, sua esposa, aí já faz uma homenagem. É verdade. Não é verdade? E essa música você encontra em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, em todas assim, né? Já está aí a partir do dia 10, né? Uhum. Então tá para todo mundo. E também no meu canal, posso deixar aqui Claro, o canal? pode deixar. Canal oficial Alex Gil Oficial no YouTube e também a rede social no Instagram. Mesmo endereço, Alex Gil Oficial também, para você curtir Alex Gil aí na sua casa. E vai ficar aqui também para os nossos telespectadores. Sim. Qual o próximo show, Alex? Então, nós vamos ter agora, vou participar, né, da caravana da Festa Ploc, agora no dia 23. Que é uma festa meio de Como é o nome do flashback, lugar? né? Isso, é uma festa flashback. No Tom Brasil, né? Onde era o Tom Brasil? Isso, Toque Marine. Toque Marine, Isso, isso. Toque Marine, né? Onde era o Tom Brasil. E vai ter vários artistas aí, vários amigos queridos participando. O Luciano Nassen, a Patrícia Marques, tanta gente bacana. Zé Henrique do Yahoo, o Willi de Oliveira, né? E a Conrado, a Andréia. Sorvetão. Legal. O Willi do Rádio Táxi, nosso amigo. O Daniel, né? O Daniel também vai estar participando, Deu Sarto, vai estar cantando também com a gente. É muita galera maravilhosa, assim, um pessoal muito bacana, né? E fazendo uma festa para relembrar muita coisa bacana pro pessoal que é saudosista, assim como a gente. Sim. Né? E vai ser muito divertido, vai ser muito gostoso. Dia 23 de agosto estaremos lá, né? De agosto ou de junho? De agosto. De agosto? Ah, então Isso. tem um mês para se programar Isso, aí, né? Para se isso, organizar. Os ingressos já Com estão todos. certeza, já estão sendo vendidos já. Legal. Né? Só procurar ali. Festa Ploc 80 aqui em São Paulo, né? Isso aí. E vamos que vamos, né? Aliás, falando em show, gostaria de deixar um telefone para contato, posso deixar aqui? Pode deixar. Aproveitar o telefone do meu querido produtor Rick Colavito, quem quiser show do Alex Gil, tá? 11 São Paulo, 95781-7724. Repetindo, 11 95781-7724. E a gente faz aí um show bem animado, bem variado, né? Como eu estava comentando com você. Toco alguns covers também no show, que eu gosto, assim, de músicas que influenciaram a minha carreira, a minha vida também, né?
E também músicas próprias, né? Músicas do trabalho novo, né? Que a gente está aí, né? Agora também, e relembrando também, é claro, alguns sucessos da época do Polegar, né? Que se eu fizer um show... Não pode faltar, né? E não cantar um Dá Pra Mim no show, o pessoal verdade. fica meio triste Vamos comigo, finalizar né? com uma música dessa? Eu quero deixar aqui já o meu tchau, o meu muito obrigada para todos que assistiram nosso programa hoje. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, né, eu que por agradeço. ter trazido música para nossa tarde, música sempre bom. Eu digo que o cantor tem que levar alegria para as pessoas. É isso aí. Né? Então eu agradeço a Deus por poder estar levando alegria para todos vocês. É isso aí, que vocês tenham um restante de semana aí alegre, cheio de música e que com a presença do Senhor sempre com vocês, tá bom? Vamos fechar com música hoje. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tá aí. Quero mais é viver. Essa eu lembro. E esse mundo é uma gargalhada pra quem me aborrecer. O sol me acende de manhã e eu pego fogo como um disco de rock, porque sou como sou. Sou como sou, e aonde vou eu acho a minha saída. Sou como sou e seguirei, a vida é pra ser vivida. Sou como sou e viver a melhor pedida. Sou como sou. Aê, até semana que vem.